Bom dia, fonos! Começando essa live, então, novamente de manhã, e o tema da live de hoje é sobre o edema de Reinke, porque eu vou contar para vocês um pouquinho do contexto, da onde que surgiu esse tema. Eu sempre pego os temas, né, para ir falando em lives, os temas que vão me aparecendo perguntas. Então, lá no nosso grupo Trocas em Voz, que a gente agora, desde umas semanas para cá, esse grupo também está no WhatsApp, tem surgido algumas perguntas, né? Bom dia para quem está entrando. Podem ir participando comigo aqui com perguntas, com colocações, né? Às vezes complementos. Tem muita gente aí que já trabalha com voz há muito tempo, né? Também pode contribuir com exemplos, enfim. Então, daí que surgiu esse tema do edema de Reinke. Essa questão das lesões benignas de laringe também sempre gera muita dúvida, assim, enfim, né, dentro dessa questão até do que a gente consegue reabsorver, do que a gente não consegue reabsorver, e aí se a gente não conseguir reabsorver a lesão, o que a gente faz, né? Então fica muito essa reflexão, essas questões em relação a isso, tá? Eu anotei aqui para falar alguns exemplos de casos, alguns exemplos de coisas que a gente pode fazer, alguns exemplos de situações que eu também já vivi com relação ao edema de Reinke. Então, vou contar para vocês, tá bom? Bom, gente, então, assim, começando, o que é o edema de Reinke, né? Todo ano, quando eu dou a disciplina na graduação, né, do edema, daí a gente fala do edema de Reinke, todo ano tem alguém que faz a piadinha do edema de Heineken, né, que é a cerveja. Então, mas assim, eu aproveito a piadinha deles para já falar, olha, então vamos lembrar, né, vamos aproveitar. O edema de Reinke ele não é causado por cerveja, mas ele é causado pelo cigarro. Então, essa que é a diferença do edema de Reinke para outros edemas, tá? E não é a mesma coisa, assim, ó. A gente tem... Eu lembro, assim, quando eu estava na graduação ali, depois no início de formada, eu tinha um pouco de dúvida sobre essas questões de edema, né? Porque, edema, afinal, edema de Reinke e um outro edema é a mesma coisa? Não, não é? Como é que é? Então, assim, não é a mesma coisa, tá? Um edema, tá? Então, assim, vamos começar. O que é um edema? O edema, ele é um inchaço, né? Um acúmulo de líquido, geralmente, na camada superficial da lâmina própria. O que é a lâmina própria? A lâmina própria, né, é uma das camadas ali da mucosa da prega vocal, né? Que a gente tem o epitélio, que é a cobertura, e depois vem a lâmina própria, que a gente tem a camada superficial, que é aquela mais próxima da bordinha, a camada intermediária e a camada profunda. Quanto mais vai aprofundando essas camadas aí, elas vão ficando com mais elementos que geram maior firmeza, né? Maior rigidez, assim, né? Na prega vocal. Então, normal, né? Mas na superfície ela é mais flexível, porque ela vai precisar vibrar com maior intensidade, né? E geralmente a gente vai ter um acúmulo de líquido, né? Na camada superficial, mas por quê? Por que acontece esse acúmulo? Vou falar com palavras aqui bem simples para memorizar bem, para que vocês memorizem. Geralmente é para deixar mais fofinho, né? Quando tem uma agressão que está acontecendo ali. Então, a prega vocal, ela vai se defender de uma maneira, vai querer deixar mais fofinho ali para poder evitar um pouquinho, tentar, né? Evitar de gerar uma outra lesão maior. Então, vai acumular água ali e vai ficar um pouquinho mais maciozinho, mais fofinho e vai gerar um inchaço. Então, essa prega vocal, ela vai ficar um pouco inchada, né? Isso é o edema. A gente tem vários tipos de edema. A gente tem edemas decorrentes de fonotrauma. A gente tem edemas, enfim, pura questão de abusos vocais, de falar demais, gritar demais. Também tem edemas, assim, ó, contralaterais. Por exemplo, a gente tem uma lesão na prega vocal, um cisto, por exemplo, que é uma lesão dura, né? Então, a gente pode ter um edema contralateral, que é em função ali dessa batida que dá contra uma superfície mais rígida, tá? Isso é o edema. E claro que se o edema continuar, em geral, né, os edemas, eles continuam sem cessar a causa que originou esse edema, a gente pode desenvolver
né? Lesões, por exemplo, os nódulos vocais, de uma forma geral. Tô falando dos edemas gerais agora, tá? Pode levar a uma lesão, como, por exemplo, os nódulos vocais ou outras. Enfim, acontece com o edema de Heinck, ele é um edema diferente. Ele não é um edema igual aos outros, assim, que se a gente cessar aquele abuso, vai reabsorver, tá? Pensem assim, um edema normal é um inchaço que a gente, sei lá, deixa eu pensar num exemplo. Você bateu alguma região do corpo e inchou. Aí depois vai passar um tempo, aquilo vai curar, vai melhorar, né? O edema geralmente é isso, né? E a gente faz fonoterapia também em muitos casos de diversos tipos de edema. Mas o edema de Heinck, agora vamos entrar na parte que eu quero falar para vocês, né? O edema de Heinck, ele é um edema diferente. Ele é ocasionado especificamente pelo cigarro, né? Pelo hábito aí do tabagismo. E ele é um edema diferente porque ele não é possível de reabsorver. Tá? A pessoa passou lá anos fumando e de repente ela quer fazer fonoterapia, né? Porque a voz está grave, que é isso que vai acontecer, tá? Então, quanto mais inchada essa prega vocal for ficar, mais grave vai ficar essa voz, normal, né? Isso aí todo mundo tem bem essa ciência aí. A prega vocal inchada, ela vai ficar mais pesada para vibrar, vai vibrar mais lentamente, vai vibrar numa frequência mais baixa, né? Vai ter uma frequência mais grave, tá? Então, o que acontece? Acontece várias queixas aí para esses pacientes, principalmente para as mulheres, né? Para as mulheres que vão agravando a voz, vão sendo confundidas com homens ao telefone, e esse edema ele vai aumentar quanto mais aumentar o tempo desse hábito aí do tabagismo, tá? Então, geralmente uma mulher que fuma há muitos anos, ela vai ter uma voz, pode ter a voz na faixa de frequência masculina. Nos homens, geralmente isso não tende a incomodar tanto, né? Porque no homem já é esperada aquela voz grave. Lembrei de outro exemplo para contar para vocês agora, acabei de lembrar, pessoal. Eu já vi, tá? Pessoas, e não foi uma só, homens com muda vocal incompleta. Você sabe do que eu tô falando, né? Homens com muda vocal incompleta, ou seja, laringe alta no pescoço, frequência aguda, que se incomodam com essa frequência e começam a fumar para agravar a voz. Já vi, que horror, né? Que horror. Então, esse homem, ele não sabe que ele pode fazer fonoterapia para essa mulher, ele nem sabe que ele tem uma muda vocal incompleta, né? E ele começa a fumar, então quer dizer, o efeito do cigarro na ideia dele é positivo. Então, ele fuma para agravar a voz, olha que louco, né? Já vi isso acontecer em alguns casos aí, tá? Mais um exemplo. Mas assim, em geral, a gente não vê, comentem aqui comigo, se vocês já atenderam pacientes com edema de Heinck, homens, né? A maioria que vem porque se incomoda com isso são mulheres, porque acaba que a frequência ela vai agravando mais, tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Tudo certinho? Qualquer coisa vocês comentem aqui, tá? Então, mas vamos lá. É um edema que a gente não consegue reabsorver. Mesmo a pessoa parando de fumar, ele não vai reabsorver esse edema. Então, é um edema que a gente não consegue reabsorver, né? Mas aí fazer o quê? O que a gente vai dizer para o paciente? Não tem o que fazer, a fonoterapia não vai adiantar. Não é bem assim, tá, pessoal? A gente já vai entender um pouco mais sobre isso. O que a gente tem que considerar na decisão se o paciente vai para a fonoterapia, vai para a cirurgia também, né? Ou faz a fonoterapia primeiro, faz a cirurgia primeiro. Tudo isso a gente tem que considerar nessas lesões benignas. E a primeira coisa de tudo é que a gente tem que conversar com o otorrino desse paciente. A gente tem que ter esse contato. Eu vejo, às vezes, algumas perguntas, assim, do pessoal, dos fonos, falando que não entenderam certas condutas do otorrino, por que será que ele fez isso, por que ele encaminhou tal coisa,
E o melhor é a gente conversar, porque a gente não consegue adivinhar, né? O que o otorrino, por que ele definiu aquela conduta? Porque todas as condutas, né, gente, elas não são estáticas, não existe um protocolo assim, tipo, tem essa lesão, vai para isso, tem isso, vai para aquilo. Não, isso tudo depende do paciente. Tem muitos casos que o paciente até seria cirúrgico, mas eles não encaminham para a cirurgia, porque muitas vezes ele sabe que o paciente não vai seguir as orientações do pós-cirúrgico, ou não vai ter condições de seguir, enfim, ou às vezes ele manda para fono primeiro, porque ele está em dúvida, né, na questão do diagnóstico diferencial com outra lesão parecida. Então a gente tem que fazer contato com o otorrino para pensar sobre isso, né? E aí o edema de Heinck, assim, quando ele vai para a cirurgia, acaba sendo uma cirurgia bem extensa, né? Ele precisa de bastante repouso vocal depois, né? Então, depende muito do tamanho desse edema, tá? A gente tem que pensar assim, ó, que o edema depende do tempo que esse paciente ficou fumando, se ficou, tipo, mais de 10 anos, 20 anos, como a gente tem em alguns, né? Muito tempo de tabagismo, esse edema ele vai crescer muito e às vezes até ele vai interferir na questão da respiração. Vocês nunca conheceram alguém, não precisa nem ser paciente, algum paciente que eu tinha na época da faculdade, eu conheci uma senhora assim que ela fazia respiração. Ela tinha uma fonação inspiratória, né? Toda vez que ela ia inspirar era com esforço e ainda ela tinha esse som de fonação. Mas por quê? Porque ela fumava muito, a voz era... Eu nem vou conseguir imitar, mas era uma voz, chegava a ser em frai, de tão grave que era. Então ela já tinha dificuldade respiratória, né? Então ela já não estava conseguindo respirar. Nesses casos, assim, ó, o paciente... é mais indicado, né, uma cirurgia, ou tem alguns até que, dependendo se não pode, né, por algum motivo, ele não pode se submeter à cirurgia por algum outro problema clínico que ele possa ter, porque tem isso também, né, para fazer a cirurgia ele tem que ter, né, passar lá pelos todos os critérios, enfim, cirúrgicos. O paciente às vezes tem que fazer até tráqueo para conseguir respirar. E aí eu lembrei de um caso, na época que eu trabalhava no hospital ainda, que eu estava trabalhando na UTI, né, estava atendendo o paciente na UTI, e era um paciente que ele tinha tido, eu não lembro bem, assim, mas eu acho que ele teve uma insuficiência respiratória por DPOC, né, DPOC é a doença pulmonar obstrutiva crônica, também muito aí associada decorrente do tabagismo, né, então era um paciente que já era fumante de longa data e ele teve um processo respiratório, acabou indo para UTI, foi entubado. E esse paciente, ele teve 2 falhas na extubação, né? Foi ser extubado e não conseguiu, né, respirar e voltou pro tubo e tal. E aí, em um determinado momento, eu comecei a atender ele e quando eu consegui, né, depois ele já estava entubado, deixa eu me lembrar. Não, ele acabou tendo falha na extubação, quer dizer, na hora de retirar o tubo, né, orotraqueal, para quem não é da disfagia, ele não tolerava. Aí, passou o tempo, quando a gente passa aí mais de 15 dias com o tubo, o paciente evolui para tráqueo, né, então ele fez a tráqueo, daí ele conseguiu, então, ficar sem a ventilação mecânica respirando pela tráqueo. Quando eu fui atender esse paciente e eu consegui desinsuflar o cuff e consegui fazer com que ele vocalizasse, eu percebi que ele tinha a voz muito grave, muito grave. E aí eu entendi, daí eu me lembro que no round da equipe eu até comentei, falei, olha, esse paciente, ele não conseguiu respirar, né, pela boca e pelo nariz, pela via normal, ele teve falha na extubação porque ele deve ter um edema de Heinck. E na hora todo mundo assim, o quê? O que é isso? Engraçado, né? Porque a gente imagina assim que todo mundo vai saber, né? Principalmente, né, quem é aí da medicina e tal. Mas eles ficaram surpresos. Eles, o que é isso? O que é o edema de Heinck? E aí eu expliquei, eles falaram, olha, é verdade. Então, provavelmente esse era um paciente que ele também não ia conseguir decanular a tráqueo, né? Em função
desse edema tão grande. Olha que interessante. Então vejam como os conhecimentos de voz também são importantes no hospital, né? Na UTI. Não é só disfagia, a gente precisa... A disfagia, ela está muito relacionada ao funcionamento da laringe. Então tudo isso faz muita diferença. Eu já tive também alunas do nosso curso que trabalham em hospital. Tenho, aliás, né? Inclusive agora nessa turma mesmo, tem uma aluna que trabalha em hospital. Então, é muito importante esse entendimento, né, esse conhecimento de voz, de laringe, também para quem trabalha em disfagia. Tá, mas esse então foi um exemplo. E aí, voltando, né, para a parte, assim, da terapia, do que a gente pode fazer, né, o que nós vamos trabalhar? Então, aquele paciente que, por algum motivo, ou ele não quer fazer cirurgia, ou às vezes o edema dele não tá, assim, tão extenso a ponto de interferir na respiração, né, e por algum motivo ele não vai para a cirurgia, o otorrino pede que ele faça fonoterapia primeiro, para ver, né, como que vai, qual que vai ser o resultado que vai ocorrer. O que a gente vai trabalhar, pessoal? Então, assim, primeiramente é importante dizer que o paciente tem que parar de fumar. Não vai adiantar a terapia se ele continuar fumando, então ele precisa se conscientizar de que ele precisa parar de fumar, porque senão não vai ter nenhum resultado positivo. Então, no momento que ele para de fumar, ele vai conseguir diminuir, tipo, muito pouquinho do edema, tá? Não vai reabsorver ele todo, como seria um outro edema, não. Vai reabsorver, tipo, 10, 20% dele, vai diminuir o tamanho um pouquinho, tá? E a gente vai trabalhar o quê, gente? Nós vamos trabalhar toda a questão da dinâmica muscular da voz, da prega vocal, porque vamos pensar o seguinte, aquele peso da prega vocal aumentou e os músculos tiveram que dar conta de segurar esse peso aí, né? Então, o paciente, muitas vezes, ele fica com até um pitch mais grave, né? Por quê? Porque o CT, que é o músculo cricotireoide, né? Aquele músculo pequenininho, lembra? Que fica aqui na frente, que faz a prega vocal esticar, ele fica hipotenso. Ele é muito pequenininho, ele não dá conta de contrair e de puxar essa massa toda, tá? Então, a gente pode trabalhar muito com a ativação desse CT para ele voltar, porque daí ele ficou, às vezes, muito tempo sem atuação e o paciente acaba ficando também sem uma melodia, né? Ele fica com realmente aquele pitch grave e meio monótono muitas vezes. Isso também acaba caracterizando essa voz como sendo uma voz mais masculina, né? Por quê? Porque o homem tem mais essa característica de ficar mais no grave. A mulher acaba fazendo mais entonação, mais ênfases, né? E o homem que fica mais assim no grave. Então, só da gente trabalhar isso, essa melodia, essa ativação do CT, isso ajuda a melhorar. Outra coisa, gente, mobilização de mucosa, né? Então, a gente vai trabalhar com técnicas que vão mobilizar essa mucosa. Isso vai o quê? Reduzir um pouco a rouquidão, acabar totalmente, talvez não vá, né? Porque esse paciente, ele tem um edema que afinal não vai reabsorver, mas a gente consegue reduzir um pouco. Então, assim, sempre fazendo essa dissociação, né? Às vezes eu recebo muita dúvida sobre isso. Poxa, o otorrino me encaminhou um paciente que essa lesão aí é cirúrgica, né? O que eu vou fazer com isso? Então, lembrando, né, que a gente trabalha com a função vocal, então a gente vai buscar o melhor resultado possível com a função vocal dentro daquela condição anatômica que ele tem. Muitos casos a gente não vai conseguir reestabelecer a voz normal. Né? Um pós-cirúrgico de uma laringectomia parcial, por exemplo, após um câncer de prega vocal, um câncer de laringe, também a gente não vai conseguir reestabelecer uma voz normal, mas nós vamos buscar uma melhor adaptação possível dentro daquela condição. E aí uma coisa que eu bato muito na tecla, assim, eu sempre bato muito nessa tecla, tipo assim, quando alguém me pergunta, ai Mara, o paciente tem uma lesão tal, o que eu faço, né? Você vai fazer, primeira coisa, a primeira sessão você vai avaliar
você vai avaliar o paciente, não é a lesão. Você vai avaliar o paciente igual você faria com qualquer paciente. Tem gente que já fica no nervosismo só de receber uma lesão que nunca atendeu ainda, né? Avalia todos os aspectos normalmente e aí você vai elencar aqueles aspectos que estão mais alterados e aí depois vai analisar, ó, esse aspecto está alterado, esse aspecto está alterado, esse aqui está alterado. E aí, o que eu vou trabalhar? Bom, esse aspecto aqui é um aspecto que eu acho que eu não vou conseguir modificar. Por exemplo, frequência. Ah, a frequência está na faixa masculina. É uma mulher e está com a frequência na faixa feminina. Isso aqui eu vou melhorar um pouquinho, mas talvez não vai voltar a ficar normal. Agora, esse aspecto, o que mais? Daí tem lá a respiração, né? Coordenação respiratória, tipo respiratório. Ah, isso aqui eu consigo. Isso aqui eu consigo, então isso aqui eu vou trabalhar. Entenderam? Vocês vão olhar para esse paciente de vocês e vão pegar ali quais os aspectos que ele tinha de alterado. E aí, com base nisso, vocês vão eleger o que esse paciente precisa trabalhar. Não fiquem só com aquela, sabe, assim, ai, a lesão. Pensem sobre isso. Sobre o paciente de vocês mesmo, tá? Às vezes, até eu, né, vou falando na lesão e acabo não deixando tão claro que a gente consegue melhorar a função vocal do nosso paciente. Então, não pensem assim, ó, que por ele ter uma lesão que não é possível de reabsorver, que não tem o que fazer. Não, sempre vai ter o que a gente melhorar dentro dessa função vocal, tá? Que mais, gente? Perguntas? Podem colocar aqui. Eu também anotei aqui para falar para vocês ainda mais duas coisas que eu tenho anotadinha aqui. Uma é do paciente trans, tá? Como vocês sabem, alguns de vocês já sabem que às vezes eu conto, né? Na segunda-feira eu atuo junto com os alunos no ambulatório multiprofissional de pacientes trans, lá na Univale. E volta e meia, assim, tem, por exemplo, as mulheres trans, né? Que querem que a voz seja mais aguda. E volta e meia a gente encontra também mulheres trans que são fumantes, né? E aí, gente, olha só que coisa interessante, né? Então, é um paciente que já tem a laringe maior, né? Por ser, enfim, né? Às vezes já passou pela muda vocal. E ainda tem um agravante de que fuma. Então, às vezes, essas pacientes, elas não se dão conta, a gente precisa informar isso, que é o cigarro que está deixando a voz mais grave. Então, não adianta muito a gente ficar fazendo fonoterapia para agudizar, fonoterapia para agudizar, se a gente vai ter esse cigarro aí. Então, isso é uma coisa também bem comum, bem recorrente que acontece, né? Dentro aí dos pacientes trans, mais um exemplo. Que mais, gente, que eu tinha para falar para vocês? Perguntas, podem colocar aqui também. E uma outra coisa que eu também anotei para falar é com relação ao prognóstico, que eu sempre falo, em qualquer caso que a gente receba, assim, é importante a gente alinhar com o paciente a expectativa que ele tem, né? Alinhar o que ele espera da fonoterapia, o que ele tem, às vezes, no imaginário dele, entendendo que a fono vai conseguir promover para ele, né? E agora eu tô fazendo fono e agora vai ser a solução de todos os meus problemas. E aí a gente precisa estabelecer com ele, entender primeiro, sempre assim, ó, entender esse outro que está na nossa frente, o nosso paciente, entender aquilo que ele espera. O que ele imagina que ele vai conseguir com a voz dele na fonoterapia? Tem alguns que imaginam que não vão conseguir melhora nenhuma, por isso às vezes desistem por falta de motivação, acham que não vai adiantar. E tem outros que eles acham que vai ser assim muito rápido, muito mais rápido, ou que vão reestabelecer uma voz totalmente normal dentro de um tempo X que está no imaginário dele. E aí a gente precisa, a nossa devolutiva para o paciente, ela tem essa função da gente informar para ele, dentro do quadro dele, que nós avaliamos dele, deste paciente aí, o que nós vamos conseguir fazer e em quanto tempo, também é importante falar. Porque se eu falar assim, nossa, a gente vai conseguir X, Y, Z com a tua voz. Aí ele fala, nossa, que legal. Passou 2 semanas, ele ainda não viu o resultado, ele vai desistir. Porque, não, então para mim não deu certo. Então é importante a gente falar para ele quanto tempo
que vai precisar mais ou menos, e dependendo do que ele vai conseguir ou não, sabe? Colocar essa responsabilidade também nele. Não é só o fato de você estar aqui na fonoterapia que vai garantir todos esses resultados para você. É o fato de você seguir as orientações, né? Então, dependendo desse segmento aí das orientações, dos exercícios, a gente vai ter um resultado mais rápido ou mais lento, né? Então, esse alinhamento das expectativas eu acho muito importante. Eu vejo muitos, assim, agora eu não tenho visto tanto até, mas assim, historicamente, desde lá quando eu estava na graduação, eu vejo muitos pacientes de voz que têm a tendência de desistir da fonoterapia, sabe? Eu vejo muito relato, também aqui na caixinha aqui do Insta, pessoas falando que os pacientes de voz desistem. E eu atribuo muito a esse aspecto, assim, eu acho que a gente tem essa função de alinhar a expectativa do paciente, porque se ele não vê resultado, bom dia, Evaldo, saudade, olha ali, o Evaldo, você formou, né, Evaldo, na última turma, já deixa saudade, né, lá na faculdade. Então, tá bom, vamos continuar. Então, assim, eu acho muito importante essa questão do alinhamento aí das expectativas, né, com o paciente, tá? Porque se ele sabe exatamente o que ele vai esperar e em quanto tempo, isso já vai ajudar para que ele espere por aquele período ali, entenderam? Eu acho que isso é super importante, assim, para ele também não desistir. Certo, gente? Dúvidas, comentários? E aí, convidando também, assim, para quem ainda não está, nós temos um grupo Trocas em Voz, onde vocês podem mandar perguntas, vocês podem mandar áudio, inclusive sobre pacientes de vocês. Esse grupo Trocas em Voz, ele está no WhatsApp e também no Telegram. Antes a gente tinha esse grupo só no Telegram, mas aos poucos a gente foi percebendo que os fonos utilizam mais o WhatsApp, né, do que o Telegram. Então a gente é o mesmo grupo, eu mando os mesmos áudios num grupo e encaminho para o outro também. Mas vocês podem utilizar qual vocês preferem, né? Ou qual vocês utilizam mais, o WhatsApp ou o Telegram. O link para entrar nesse grupo, ele vai estar na bio, tá? Acho que vai estar na bio lá o link. Ou vocês pedem também no direct e vocês podem... É um espaço para a gente discutir, para a gente, né, se aperfeiçoar aí em conjunto, para a gente trocar ideias. É um espaço de fonos que gostam de voz, né? Querem aprender mais com a área de voz. Tá bom, pessoal? Mandem lá suas dúvidas, suas sugestões, que vai ser muito bom para ter ideia sempre sobre os temas para falar. Tá certo, pessoal? Então é isto, uma boa semana, ainda que hoje é recém terça-feira, né? Uma boa semana de trabalho para todos. Tchau, tchau, gente!